Eu já falei tudo que aconteceu com relação ao meu pai com o Fusca, o carro do patrão do meu pai, a falsa denúncia de roubo, né, que acusaram meu pai de roubo, e aquilo recaiu sobre mim, né? Eu já falei que eu fui chamada de anjinho quando eu era criança, e aí eu fui chamada para ser anjinho, e aí eles viram minha unha quebrada depois. Eu ia ser. Eu não fui por causa da unha, eu fui por causa de outro. Não fui porque minha mãe não comemorava Natal, né? De idolatria. Mas minha mãe não disse porque eu não podia ir. Minha mãe não falou nada, né? Mas ela não fez esforço nenhum para eu ir. E o que acontece? A Globo fez eu, com unha quebrada, ser o anjinho da asa quebrada, né? Como se o anjinho caiu do céu. Como se eu tivesse caído do céu porque tinha unha quebrada. E aí eu fui perseguida os anos todos, desde criança. E eu sempre tinha um sonho que eu ia entrar no comércio para buscar doce e alguém falava que eu ia roubar, né? Então eu fui perseguida durante anos. Quando eu fui para a igreja, a irmã Lica, ela, por essa calúnia de, é, de doar, né, doar, por essa calúnia, como prostituta, doar como prostituta, a irmã Lica queria ficar com o meu dom, com meus dons, tanto de pregar quanto de doar. Então o que ela fez? Ela falou assim, por ser bucólica, ela se chama Lica, então ela falou, o dom é meu, né? Ela aproveitou a minha lareira, ela falou, vem aqui pegar um foguinho com a gente, né? Ela falou a irmã Lica, porque ninguém via eu dando por meu marido, né? Ninguém via eu fazendo coisas que mulher faz com o marido, ninguém via, então ninguém podia falar que eu estava dando como prostituta. Então eles falaram, ela é sapatão, porque quem prega é sapatão, mulher não prega na igreja, né? Se prega é sapatão. Então ela quis me livrar de ser sapatão, chamando eu como prostituta, para eu pegar um foguinho com ela, né? Então, o que ela fez? Como eu não aceitei isso, eles mandaram forçaram eu ir para a faxina, né? Porque eu tinha falado que eu sonhei que eu estava limpando a igreja na hora da oração, com a oração, né? Aí jogavam papéis assim em volta de mim, quando eu estava de joelho, para eu limpar depois, né? Não era, eles diziam que não era com a oração, era que eu dava bala para as crianças, porque eu dava bala para as crianças da igreja inteira, e eles jogavam de volta a bala nos meus pés, assim, na hora da oração. Aí eles falaram para ir como voluntário na faxina. Tudo que era para fazer na igreja, para mim era festa. Eu gostava, eu vou. Para mim tudo era festa na igreja. E aí, o que acontece? Mas eles queriam que eu tivesse uma resposta, que eu fosse na faxina e que eu mostrasse para todo mundo que aquilo foi uma obra de Deus. Mas eu não tinha reação nenhuma, porque aquilo não foi obra de Deus. Eu falei que eu fui como voluntária, não porque Deus mandou ir para a faxina. E eles não gostaram. A irmã Lica, na faxina, na reunião da faxina, ela falou assim, olha, tem gente que vem aqui na igreja para roubar absorvente. O que é absorvente? É o sangue vermelho, né? E o branco do absorvente, né? Então, que seria o bolo e a cereja, que Deus prometeu para o meu filho, mostrou que seria a paz, né? Mãe, Deus, Papai do Céu, colocou o guaraná e a cereja, que significa o bolo, ou seja, ela contrariou ali. Ela disse que eu não tinha direito daquilo, que eu era uma ladra, que eu fui na igreja para roubar absorvente. Então ela me colocou como uma Kelly estranha na igreja, como se eu estivesse matando todo mundo, né?